muito bem-vindo você que nos acompanha. Meu nome é Frei Jacir e eu vou refletir com vocês hoje na inspiração de Lucas 17, 26 a 37. Trata-se de um texto apocalíptico, um texto que traz para nós reflexões, por exemplo, sobre o fim dos tempos. Será que podemos falar de fim do mundo? Então Jesus, na reflexão com os discípulos, dizendo que algo ia acontecer, ele respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Você já pensou o que significa esta frase de Jesus no seu contexto e para nós hoje? Então não saia daí que eu vou procurar levar você a entender o significado disso tudo. Então Jesus prepara a comunidade, seus discípulos, para a realização do reino de Deus. E ele faz, por isso, uso de eventos e de figuras que estavam no imaginário religioso do povo, como Noé e o dilúvio, Ló e sua mulher que virou estátua de sal, 2 homens no campo, 2 mulheres moendo e, por fim, cadáver e abutres, urubus. O que significa isso, hein? Por que 2 a 2? Vejamos. Bom, mas hoje celebramos também a memória de Santa Isabel da Hungria. E ela tem relação também com essa questão do 2, você verá. Então, na Bíblia, formar pares tem o objetivo de dar credibilidade ao que se está dizendo. O número 2 significa testemunho. Jesus envia os discípulos 2 a 2. Somente o homem podia dar testemunho. Testemunho é um substantivo que tem relação com o homem ou com os 2 testículos do varão. Na verdade, testículo é o diminutivo de testemunho. No contexto bíblico, todo testemunho tinha que ser feito segurando os testículos. Em outras culturas também. E é claro, só o homem poderia dar testemunho válido. Bom, Santa Isabel da Hungria foi uma mulher que testemunhou a sua fé em Jesus do segmento de São Francisco de Assis, que viveu ali por o ano 1182 e morreu em 1224. E Santa Clara, que morreu em 1253. A vida de Santa Isabel da Hungria foi marcada por uma relação multimatrimonial muito intensa com seu marido e os pobres. 2 santos, seu marido e os pobres, fizeram dela uma terciária franciscana, isto é, da ordem franciscana secular, chamada de OFS. Filha de família nobre da Hungria, Isabel viveu entre os anos de 1207 e 1231. Ela foi princesa no reino, no ducado da Turíngia, Alemanha, quando se casou com o príncipe Luís e com quem teve 3 filhos. Seu marido morreu de peste na Itália, a caminho das cruzadas. Com a sua morte, Isabel foi expulsa do castelo onde morava pelos seus cunhados, sequiosos de sua fortuna. Mais tarde, ela foi resgatada e reapassou todos os seus bens, com os quais fundou um hospital para os pobres, passando a viver numa simples choupana. Isabel é representada com rosas na mão. A tradição reza que certa vez seu esposo a encontrou levando comida para os pobres em seu avental. Questionado por ele sobre o que trazia, ela respondeu que eram rosas. Não era primavera. Porém, quando o avental se abriu, os alimentos foram transformados em rosa. Lenda? Não sei. Milagre? Não sei. Mas é a experiência de fé que o povo guardou de Santa Rosa da Hungria. Bom, então na inspiração dessas rosas de Santa Isabel da Hungria, voltemos ao dramático imaginário proposto por Jesus, sobretudo o dos urubus, abutres e cadáveres. Será por que Jesus respondeu desse modo? O contramito que ele cita bíblico do dilúvio foi construído pelo povo de Deus quando estava no exílio da Babilônia em 587 a 536 antes da Era Comum. Uma catástrofe ocorrida na região da Turquia, tipo assim um tsunami bem forte, permaneceu no imaginário do povo daquela região por séculos. Os babilônios também tinham o seu mito do dilúvio. Portanto,
O mito bíblico é um contramito ao mito babilônico. Ele é escrito em oposição. O dilúvio, no imaginário religioso do povo de Deus, ocorre porque Deus decide acabar com a maldade do mundo. Ele escolhe um homem íntegro, chamado Noé, que constrói uma arca e nela coloca sua família e um casal, olha aí, cada um de 2 animais. Uma grande tempestade vem sobre a terra para devastá-la durante 40 dias, quando então cessa o dilúvio. A arca para sobre o monte, ave, pomba e corvo certificam-se de que a terra estava seca, pois trazem em seus bicos um ramo de árvores. Noé então oferece um sacrifício, recebe a promessa divina de que o dilúvio não mais ocorreria. E aí também uma explicação simbólica. Aparece um arco-íris que sela a aliança e dá a certeza de um novo tempo entre o povo e Deus. O mundo que seria recriado a partir de uma nova postura do ser humano na terra. Pena que isso não aconteceu até hoje, né? Então, dilúvio em hebraico é mabul, que deriva do verbo nabal, que significa perecer ou perder a razão. É como se quisesse afirmar que a humanidade tinha perdido a razão. Noé, noar em hebraico, é o que prolonga a existência humana. Jesus estava querendo dizer com isso que ele é o novo Noé e que uma intervenção de Deus aconteceria em breve. E quem estivesse com ele teria uma nova criação em Deus. A mulher de Ló, o sobrinho de Abraão, é outro imaginário de algo que não aconteceu, mas que serviu para demonstrar que a mulher não confiava totalmente nas promessas de Deus. Virar estátua de sal é uma coisa simbólica. O sal era usado nas alianças entre reis. Olhar para trás é não querer seguir o caminho da salvação. Jesus só toma esse imaginário para exigir o seguimento de sua proposta de reino. Era pegar ou largar. Era segui-lo ou mudar de caminho. O discípulo tem que fazer a sua escolha. Então Jesus faz uso desse imaginário. Jesus termina dizendo que o tempo da realização do reino, os que estão preparados serão levados para junto de Deus, para uma nova experiência. Alguns serão deixados de fora, porque não fizeram o processo do seguimento. Por fim, a pergunta dos discípulos: quando isso acontecerá? Jesus responde para olhar os sinais do tempo. E a sua resposta foi: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Onde estiver os cadáveres, aí se reunirão os abutres. Jesus não diz data para os seus ouvintes ficar atento aos sinais do tempo. Cientistas têm afirmado que o superaquecimento global vai destruir a Terra. Vai destruir a Terra. Astrônomos apontam que o encontro da fusão de estrelas de nêutron, chamado de quilonova, previsto para acontecer, vai causar irradiação de raios de gama capaz de destruir a Terra. Todos eles projetam milhões de anos para que isso aconteça. Por outro lado, estamos vivendo em tempos de conflito, guerra, genocídio no Oriente Médio de palestinos sem terra e sem pátria, na pátria colonizada pelo governo sionista de Israel. Será isso o início do fim dos tempos? Uns dirão que sim. Acho que é melhor acreditar que um mundo novo é possível, aqui e agora, sem a presença de cadáveres de guerra e abutres políticos do reino do mal, mas na paz e no bem para toda a humanidade. Que Deus nos abençoe e nos inspire bons projetos de paz da humanidade, para que tenhamos um mundo do bem. Fique com Deus, um abraço, não deixe de compartilhar com alguém. Tchau, até uma próxima, se Deus assim o permitir.